Sabe aquele tipo de caminhão que, quando passa, o velho mecânico para o que está fazendo e fica só olhando? Aquele que você quase nunca vê na rua, mas quando aparece, é como se o tempo parasse por uns segundos. Pois é. Hoje a gente vai falar justamente deles. Tem caminhão que marcou época, que fez história no Brasil, mas que, por um motivo ou outro, foi sumindo do mapa. Esquecidos nas beiras de oficina, enterrados no fundo dos pátios das transportadoras, largados como se nunca tivessem carregado o peso desse país nas costas. E o mais curioso, todos vieram de uma marca que muita gente associa a carro pequeno, mas que, um dia, também sonhou grande no mundo dos brutos. Talvez você nem lembre mais. Ou talvez tenha dirigido um, ralado em cima de um, ou só tenha visto o velho da borracharia falando com saudade. Hoje, a gente abre o baú da memória e tira o pó de 3 caminhões que mereciam muito mais respeito do que o tempo deu para eles. Então puxa uma cadeira, prepara o café forte, porque lá vem história da boa. Começando com ele, o Fiat 190 Horas, o brutão europeu que tentou ser patrão nas estradas brasileiras. Esse caminhão chegou por aqui no finzinho dos anos 70, numa época em que o Brasil ainda engatinhava na fabricação de pesados nacionais. No início, ele vinha direto da Itália, com aquele ar europeu elegante e robusto, meio diferente dos brutos que a gente estava acostumado. Mas depois, a Fiat passou a montá-lo por aqui mesmo, numa tentativa de adaptar o bicho à nossa terra. E olha, força ele tinha de sobra. O coração do 190 Horas era o motor Fiat 8210, 6 cilindros, dieselzão parrudo, com torque de sobra para levar carga pesada morro acima sem pedir arrego. Ele era cavalo mecânico, mas também teve versões trucadas e até plataforma, dependendo da adaptação. O bicho era usado para tudo, de transporte de grãos no centro-oeste a tanqueiro de combustível cruzando o interior. Tinha empresa grande que jurava por ele, porque era econômico pro porte e ainda tinha uma estabilidade de fazer inveja nos concorrentes. Mas, como toda história boa, essa também teve seus tropeços. O caminhoneiro raiz, acostumado com Mercedes 1113 Scania L11, olhava torto para tanto acabamento europeu. E a coisa apertava mesmo era na hora da manutenção. As peças eram caras, difíceis de achar fora das capitais, e o suporte da Fiat na linha pesada ainda era meio tímido. Numa época em que dar um jeito era quase pré-requisito para o caminhão continuar rodando, o Fiat 190 Horas não aguentou a pressão. Começou a sumir das rotas, a ser deixado de lado, até virar relíquia. E tem mais, o câmbio era famoso por exigir braço e coragem. A embreagem, dura igual coração de sogra. E dizem que se o motorista não estivesse com o joelho em dia, deixava metade da perna no pedal depois de um dia inteiro de estrada. Mas em compensação, o conforto da cabine era acima da média. Banco com suspensão, isolamento acústico razoável para a época e até painel com instrumentos mais completos que o normal. Era meio que um caminhão de luxo, mas num Brasil que ainda queria só o básico funcionando. Curiosidade que pouca gente lembra, o 190 Horas tinha um freio motor eficiente demais pro gosto dos motoristas, que achavam que aquilo era mais para trem do que para caminhão. E o barulho, grave, encorpado, parecia até que o caminhão estava roncando de verdade, com raiva. Na minha opinião, o 190 Horas era como aquele estrangeiro elegante que chega na festa do interior de terno alinhado. Todo mundo olha, respeita, mas poucos se aproximam. O caminhão era bom, valente, bonito, mas não era para qualquer um. E se você acha que esse foi esquecido, o próximo da lista é ainda mais raro e injustiçado. Segura firme aí. Agora segura essa lembrança que quase ninguém fala mais. Fiat 130 NC. Esse aí era aquele caminhão que parecia tímido, mas dava conta do recado quietinho, sem fazer alarde. Um médio para leve, com jeitão quadrado e simpático, daqueles que você via mais parado no pátio da firma do que na estrada, mas quando precisava, ele resolvia. Foi lançado no início dos anos 80, época em que o mercado já estava dominado pelos titãs da categoria, tipo Mercedes 1113 e o Chevrolet D60. Ou seja, o Fiat chegou entrando na festa quando a cerveja já estava quente e a galera de pé na mesa. O 130 NC foi pensado para serviços urbanos, entregas regionais, obras, prefeituras. E olha, ele tinha tudo para dar certo. Motor Fiat FPT valente, câmbio sincronizado, direção mais leve do que a concorrência,
e um consumo que deixava muito caminhão beberrão no chinelo. Sem falar no visual, simples, mas funcional. Painel de fácil leitura, cabine espaçosa para categoria, e uma ergonomia que deixava o motorista mais inteiro no fim do dia. Mas sabe aquele ditado, quem chega por último bebe água quente? Foi mais ou menos isso. O pessoal desconfiava. Fiat em caminhão? E, será que presta? A marca era forte nos carros, sim, mas no mundo dos brutos, o caminhoneiro raiz ainda torcia o nariz. E aí, mesmo com qualidade, o 130NC foi virando opção de segunda linha. Caiu nas mãos de firmas pequenas, prefeitura do interior, usina de açúcar, empresas de eletricidade, lugares onde o caminhão não era estrela, era ferramenta. O mais curioso é que ele teve versão 4x4, com tração integral, usada em terrenos difíceis, obras rurais, e até combate a incêndio florestal. Isso mesmo, teve Fiat 130NC combatente do mato, com tanque de água e tudo. E pouca gente sabe disso. Era um verdadeiro coringa, adaptável a quase qualquer missão. Mas ainda assim, ficou no esquecimento. Dizem que o problema dele era a imagem, não a mecânica. Porque rodar, ele rodava bonito. Só que a rede Fiat para pesados ainda era fraca, as peças demoravam para chegar, e a galera preferia aquilo que todo mundo já conhecia. Resultado: o Fiat 130NC virou aquele caminhão que ninguém lembrava de agradecer, mas sentia falta quando quebrava. Na minha visão, o 130NC é tipo aquele aluno nota 9, quieto, que fazia o trabalho direito, não faltava, mas nunca ganhava aplauso. Enquanto isso, o 1113, o rei do fundão, era o queridinho do professor. É injusto? É, mas faz parte da estrada. Ah, o Fiat 619N. Esse aí é lenda viva, ou melhor, quase lenda fantasma. Para encerrar essa lista com chave de graxa e cheiro de diesel queimado, a gente fala desse gigante que pouca gente viu rodando de verdade por aqui. Mas quem viu, não esquece. O 619N era o tipo de caminhão que, quando aparecia no pátio, fazia até os Mercedes mais parrudos engolirem seco. Ele começou a aparecer no Brasil lá pelos anos 70, antes da Fiat engrenar com a produção nacional dos seus pesados. Era importado direto da Itália, com aquele jeitão europeu robusto e um motor de respeito. 10 litros, 6 cilindros, quase 300 cavalos de pura braveza mecânica. Era bruto mesmo, bicho. Feito para carga pesada de verdade. Rebocava carreta cheia, trator em cima, betoneira, o que jogassem para ele. Mas também, não era para qualquer um. Só grandes transportadoras, órgãos públicos e operações especiais arriscavam manter um Fiat 619N. Por quê? Simples, o bicho bebia como se tivesse 3 tanques, pesava mais que sogra de férias, e se quebrasse uma peça, esquece. Tinha que importar, adaptar ou apelar pro torneiro mecânico fazer uma do zero. E para trocar o freio, reza braba, óleo santo e um mecânico com doutorado em paciência. Mas o 619N tinha seu charme. A cabine alta, meio desajeitada, parecia até um ônibus que tomou anabolizante. A frente era esquisita, meio quadradona, com farol baixo e grade esquisita, mas tinha presença, meu amigo. Chegava no posto, os frentistas tiravam foto. E o som? O ronco daquele motor era grosso, cavernoso, parecia trovão engasgado. Dava para ouvir ele vindo lá do outro bairro. Dizem que o freio dele era tão forte que freava até os pecados da semana passada. Tinha um sistema pneumático reforçado que dava um susto nos desprevenidos. Era só encostar e o caminhão quase deitava no asfalto. Na minha visão, o Fiat 619N é tipo aquele tiozão bruto do interior, que vinha pra cidade uma vez por ano, com a roupa suja de graxa, barba por fazer, e quando falava, até o cachorro calava. Todo mundo respeitava, achava ele legal, mas ninguém queria a dor de cabeça de sair junto. Caminhão que foi feito para encarar o mundo, mas o mundo não estava preparado para ele. E no fim das contas, meu amigo, é isso que fica. A memória desses brutos que rodaram firme, carregaram o Brasil nas costas e hoje vivem no fundo da lembrança, em alguma conversa de oficina, ou num velho calendário pendurado no boteco da estrada. Caminhões que não viraram lenda porque foram os mais vendidos, mas porque tinham alma, tinham história, tinham aquele ronco diferente que ainda ecoa na cabeça de quem dirigiu. Hoje,
Pouca gente lembra, e menos ainda tem coragem de botar um desses na ativa. Mas para quem viveu a época, ver um rodando é como ver um velho amigo passando na rua. Dá vontade de buzinar, de contar um causo, de lembrar dos tempos em que o diesel era barato e os caminhões tinham nome, não só número. Agora eu quero saber de você. Qual desses você já viu rodando? Conheceu alguém que teve um? Ou será que você mesmo teve a coragem de pilotar um desses monstros? Conta aí nos comentários, porque essas histórias merecem ser contadas, e quem sabe, revividas. Se curtiu esse passeio pelo passado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre volta com mais memória, graxa e saudade. Nos vemos na próxima parada.